onde uma mulher morreu depois de fazer uma lipoescultura. Adriana. Pois é, a prisão do Giovanni Sparzen, esse médico colombiano, que é o diretor técnico responsável pela clínica onde essa paciente foi operada e depois acabou resultando na morte dela, foi uma prisão em flagrante, não coube fiança nessa prisão, mas esse médico vai passar por uma audiência de custódia hoje e caberá ao juiz decidir se ele vai continuar preso ou vai responder a esse crime em liberdade, que no caso é o crime de relações contra o consumidor. A gente já vai falar sobre a situação do médico cirurgião plástico que operou a Lindama, que acabou morrendo, mas antes eu quero falar sobre a situação da clínica onde ela foi operada, Tino. Uma bagunça de papelada, tá? Segundo o delegado responsável por esse caso, que investiga a morte dessa empresária da região dos Lagos, que foi operada por esse médico ali nesse estabelecimento, possuem 3 CNPJs nesse mesmo endereço e nenhum dos 3 tinha autorização para fazer esse procedimento como foi feito nessa paciente. Eu vou conversar agora com o delegado responsável por toda essa investigação aqui na 16ª, doutor Ângelo Lages, que vai explicar melhor para a gente como está sendo conduzido o inquérito que apura a morte da Lindama e a situação da clínica. Falando primeiro, doutor, sobre essa bagunça jurídica ali, desses 3 CNPJs num mesmo endereço. Isso já mostra uma série de irregularidades, né? Boa tarde. Boa tarde, Tino, toda a audiência da Record. Chamou muita atenção da gente, porque a gente foi até a clínica para fazer uma perícia de local, logo após a morte dessa paciente, e quando nós chegamos ali na clínica, a gente percebeu que a mesma possuía 3 CNPJs, nenhum desses CNPJs, nenhuma dessas empresas tinha as devidas autorizações e licenças para fazer procedimentos de alta complexidade, ou seja, uma clínica no coração da Barra da Tijuca funcionando sem a devida licença para tanto. Chamou muita atenção. Nós trouxemos o diretor técnico, o médico responsável dessa clínica para a delegacia, ele foi ouvido aqui, ele realmente disse que era sócio e responsável pela clínica e ele foi autuado em flagrante. Por crime contra a relação de consumo, pelo fato de ele estar mantendo esse estabelecimento comercial aberto, aparentemente um estabelecimento legal, sendo que, na verdade, ele não possuía as licenças para estar aberto e funcionando da maneira que vinha funcionando. Inclusive, no momento que nós chegamos lá, 4 cirurgias estavam em andamento, né? E isso até possibilitou que a gente fizesse a autuação em flagrante delito, porque a clínica estava funcionando normalmente, como se não tivesse acontecido nada, sendo que na última sexta-feira, uma paciente, né, chegou andando, entrando pela porta da frente, veio fazer uma lipoescultura e saiu dali praticamente morta. Exatamente, já chegou no hospital morta, pelo que a polícia conseguiu apurar. Agora, esse homem, que também é dono dessa clínica, porque ele se apresenta como sócio também, né, o que está preso, ele explicou o que sobre essas licenças que não teriam? A explicação dele também não foi nada convincente, né? Não foi convincente, porque a gente sabe que um hospital, uma clínica médica, ela tem uma série de regulamentação, são regulamentações sérias e que precisam ser cumpridas, e a alegação dele é que a pandemia chegou na época da pandemia e que ele teve dificuldade de conseguir renovar as licenças, de manter o funcionamento regular da clínica e porque por conta disso ele continuou funcionando de forma irregular. Já o cirurgião plástico Heriberto Camacho, que também é um colombiano, ele já foi intimado, será ouvido quando? O depoimento dele é extremamente importante, né? Não, é muito importante, a gente precisa entender o que aconteceu ali dentro daquela clínica médica. Ele vai ser intimado ainda hoje, a gente pretende intimá-lo ainda hoje, a gente quer ouvi-lo essa semana, né? A gente vai marcar o depoimento dele para quinta-feira, para que a gente consiga montar esse quebra-cabeça. A gente quer entender o que aconteceu ali, se houve uma negligência médica, como foi a conduta do médico, todos os detalhes da investigação para que a gente possa concluí-la. Uma irregularidade que a polícia desconfia que ele cometeu foi ter aceitado aquele risco cirúrgico de 6 meses atrás e não dentro do... Cirúrgico recente, né? O recomendado é que o risco cirúrgico seja feito pelo menos até 30 dias antes da cirurgia. E o risco cirúrgico dela já tinha 6 meses, ou seja, ela já tinha feito até 30 dias antes da cirurgia. E o risco cirúrgico dela já tinha 6 meses, ou seja, ela já tinha feito esse risco cirúrgico há muito tempo.
E quando ela veio operar, o médico não exigiu um novo risco cirúrgico, né? O que é uma conduta aí inaceitável, né? Porque a pessoa vai submeter a uma cirurgia de grande porte, uma lipoaspiração, uma lipoescultura, sem o devido risco cirúrgico, para saber se ela teria condições de se submeter a esse procedimento e como seria a reação do corpo dela a um procedimento tão grande. Doutor, eu sei que é cedo ainda, mas já é possível dizer, ou há uma sinalização de que esse médico talvez tenha cometido ali, assumido o risco da morte dessa paciente em função disso? A investigação está começando, né? É muito prematura para a gente indicar qualquer direção, mas a gente não pode descartar nenhuma hipótese. Então a gente vai apurar se houve uma imprudência médica, se ele não observou alguma regra técnica que ele deveria observar e ele acabou não observando, se houve realmente o dolo eventual, se ele assumiu um risco além da negligência ou da culpa, entendeu? Então a gente vai juntar esse quebra-cabeça, como eu havia falado, para tentar entender isso. A gente precisa também do prontuário médico, o prontuário médico da vítima, né? A gente deve pedir ainda um laudo complementar para tentar entender e ao final concluir se realmente esse médico agiu com culpa ou se ele foi além da culpa, né? Se houve um dolo eventual e ele assumiu o risco da morte, né? E nesse caso ele seria indiciado por um homicídio doloso. Além da Lindama, de 59 anos, essa empresária que saiu da região dos Lagos para vir se operar com esse médico aqui na Barra da Tijuca, a polícia já tem conhecimento de outras vítimas ou no caso de outras pacientes que passaram pelas mãos desse médico que podem ter se tornado vítimas também? A gente já sabe que há uma outra vítima cuja a morte está sendo apurada pela 27ª DP. Além dessa outra vítima, duas outras vítimas já entraram em contato aqui com a 16ª e devem vir ainda essa semana prestar depoimento. Essas vítimas, graças a Deus, não chegaram a óbito, mas se submeteram a uma cirurgia plástica com esse mesmo médico e tiveram complicações gravíssimas em decorrência dessa intervenção cirúrgica. Então essas pessoas que estão nos assistindo não sofrido consequências graves depois de um procedimento com ele, procurem a delegacia. Com certeza devem procurar aqui a 16ª, se o fato aconteceu aqui ou se foi em outro lugar, procurar a delegacia do bairro, porque o erro médico ele deve ser apurado pela polícia judiciária e nós estamos aqui de portas abertas para receber qualquer demanda nesse sentido. Inclusive, se houver outras vítimas desse médico, que procure aqui a 16ª. Então, o Heriberto Camacho, esse cirurgião plástico que operou a Lindama e que... 16ª. Então, o Heriberto Camacho, esse cirurgião plástico que operou a Lindama e que acabou aí sendo infeliz nesse procedimento porque a paciente foi transferida só no dia seguinte para um hospital, isso também foi apontado pela família como uma negligência por parte desse médico, já praticamente chegou morta nesse hospital, na Vila da Penha, para onde ela foi encaminhada. Ele deve ser ouvido, mas além dele, a polícia, segundo o delegado, também quer ouvir os outros sócios, porque além desse sócio, o diretor técnico que foi preso em flagrante na clínica, Tino, há outros sócios nesses três CNPJs que o doutor aqui nos relatou. Então, esses sócios vão ser ouvidos também e funcionários da clínica, além de parentes da Lindama e também de outras pessoas que passaram pelas mãos desse médico, Tino. Muito obrigado, Adriano. Um abração, doutor Ângelo Lages. Está investigando e precisa investigar, afinal de contas, procedimentos estéticos estão custando a vida de muita gente, lamentavelmente. Bom, vamos lá, nossa moto